não tem a orelha, o que eu perdoa. Pensando a relação entre, quando me foi feito esse convite, essa relação entre educação quilombola e também direitos humanos, o que se percebe aqui é que o convite que me foi feito a partir da Raíssa Fortunato, advinda do Colégio Nossa Senhora das Dores, me foi trazido com muita alegria a partir do ponto em que essa relação para mim é muito cara, no sentido de que quando você tem a formulação dos direitos humanos, você tem uma noção de que os direitos mais básicos dos indivíduos devem ser assegurados. Um deles, que também está repleto e contemplado na Constituição brasileira, é o direito à moradia. Pois bem, e para além disso, o direito à educação. Pensando nessas duas bases, nós temos que fazer valer essa lei e fazer ser contemplados esses indivíduos enquanto sujeitos inseridos na sociedade. Para além disso, agentes da história. O meu irmão não tem a orelha, o que eu perdoa. A função desse tripé de demarcação de terra quilombola, demarcação de terra indígena e aproximação do governo é um ponto muito importante, porque o governo federal tem uma parceria com as universidades e, a partir daí, pensa como será feito esse trabalho, como vai ser avaliado. Essa comunidade realmente tem o direito a essa terra? E, a partir desses vários interesses, partindo também dos interesses de grandes fazendeiros, nós pensamos: qual é o território que essas pessoas precisam? Qual é o conceito de quilombo nesse sentido? Mas, para além disso, pensando na relação da importância da educação, você tem a noção de que o Brasil é um país extremamente miscigenado, mas, para além disso, é um país que supostamente pensa-se que deveria ser um país tolerante. Mas não é o que acontece. De acordo com uma série de dados, o Brasil é um país muito violento para essa população marginalizada. E, para além disso, esse processo de demarcação quilombola, ele é muito lento. Ou seja, nos é requerido a confecção de um relatório antropológico em cerca de 1 ano, ok? E, para além disso, esse processo fica em julgado durante muitos outros anos. O total para uma terra ser demarcada, geralmente nós temos cerca de 10 anos para que esse processo finde. Ou seja, você tem uma série de entraves, ou seja, um grupo que precisa daquela terra para a subsistência, na intenção também de... a terra é o local de pertença. Vamos imaginar aqui que você, enquanto telespectador, pense que está indo para casa. A casa é o local onde nos recolhemos, onde nós temos a nossa vida ali, nós refletimos, e a partir desse local é o nosso ponto seguro. Tendo em vista que você tem uma série de pressões de fazendeiros que ficam no entorno, que não proporcionam essa segurança, você tem um problema ali estabelecido. Sendo a população brasileira majoritariamente negra e afrodescendente, você tem ali um entrave. Como você estuda história sem se sentir representado nesse contexto? Pois bem, a comunidade na qual eu trabalho é a comunidade de Saco Barreiro, e o que a gente percebe ali efetivado é que são sujeitos extremamente humildes que movimentam a economia local a partir do momento em que tem o seu plantio, em que tem um comércio local, mas não são valorizados enquanto sujeitos históricos. Pois bem, a história, a maneira de se escrever história, a historiografia foi mudando ao longo do tempo. Isso inclui, para além disso, assumir que esses sujeitos possuem relevância social, que esses sujeitos devem ser contemplados nos livros didáticos, devem ser contemplados nas aulas. E esse é o problema, não são contemplados, ou deveriam ser, mas não são tão contemplados. Então, essa resistência é de extrema importância para que nós pensemos como a sociedade brasileira é construída. O nosso pilar social é justamente a escravidão. E a partir do momento em que você tem o processo de término da escravidão, você não tem nenhuma reparação social. Então, como você valoriza esses sujeitos se sequer eles são contemplados nos livros didáticos? O meu irmão não tem a orelha, o que eu perdoa arrancou, na mente trago tristeza e no corpo muita dor. Mas olha um dia, pro quilombo eu fugi, com muita luta e muita garra, me tornei um guerreiro de zumbi. Ao passar do tempo, pra fazenda eu retornei, soltei todos os escravos e as senzalas eu queimei.
A literatura, o livro, é um instrumento muito importante para conscientizar as pessoas a respeito das culturas indígenas, que ainda são muito desconhecidas, muito mal compreendidas no contexto do Brasil. Tenho feito assim, um esforço grande, tanto para produzir material, quanto para facilitar que outros indígenas entrem no mercado editorial e tenham com isso não apenas um ganho financeiro, mas e principalmente um ganho cultural importante. Eu acredito muito na capacidade dos povos indígenas de usarem sua cultura a seu favor com isso terem um retorno de suas próprias ações. Acho que durante muito tempo a gente tem desenvolvido muitos trabalhos, muitos eventos ligados na conquista de espaços políticos, espaços públicos, e às vezes a gente esqueceu que temos um patrimônio que não é material, mas é um patrimônio imaterial, que são os nossos conhecimentos, aquilo que os nossos velhos guardaram na sua memória, né? E esse instrumental, esse conhecimento, esse saber, tem sido pouco explorado por nossos povos. É claro que para a gente explorar é necessário que a gente conheça. E para conhecer é preciso estudar, é preciso organizar essas ideias na cabeça da gente. E só assim a gente vai ter algo realmente material em nossas mãos. E entre essas coisas todas que nós temos, certamente a educação é um patrimônio muito importante. Educar para os nossos povos é um processo fundamental para a formação do ser humano. E isso começa com a infância, começa com a criança. A criança, ela precisa ser educada a conviver com as pessoas e a conviver com o ambiente, não de uma forma separada, mas de uma forma integrada, de modo que ela se perceba parte do ambiente e não alguém que explora o ambiente. Explora no sentido econômico, no sentido financeiro, mas explora principalmente no sentido da integração com esse ambiente. E elas com isso possam conviver de uma forma maravilhosa. Os indígenas, né? Eu creio que um caminho que a gente tem percebido no cotidiano deles, né, é de que a criança ela precisa se sentir, se empoderar daquele momento que ela está vivenciando, que só ela pode vivenciar, e que pode e que deve, né, com isso, colocar para fora todo o seu ser criança, para que ela cresça assim, integralmente, né? Daí a gente não cria adultos estressados, não cria adultos mal amados, não cria adultos, enfim, que não saibam desenvolver a sua afetividade. É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardio, vem do coração, do sentimento.